Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos nesta noite. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, rica e abundantemente. Eu desejo a todos uma boa noite, seja o horário que vocês tenham para escutar a nossa live, no estudo da nossa igreja da cidade de Belford Roxo, que é dirigida, né? Que tem a direção do nosso querido reverendo Vanderlei, nosso amado pastor. Sou o seminarista Anderson Costa, estou incumbido mais uma vez de trazer aqui a reflexão, ao estudo da Palavra de Deus, conforme me foi dado essa responsabilidade de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo assim refletir acerca da soberania, da vontade de Deus. Nós estamos fazendo uma série de estudos onde fala sobre os atributos de Deus, né? E nós falamos na terça-feira passada, perdão, nós falamos sobre a transcendência de um Deus, qual é a relevância que nós temos para que nós possamos assim aprender acerca desse Deus maravilhoso, sabendo que é um Deus que talvez seja inalcançável pelo aspecto do pensamento filosófico, da questão do pensamento da razão, da racionalização da razão, onde nós podemos, se nós temos como seres humanos a capacidade de entender e compreender algo tão grandioso e sublime que é esse Deus que, segundo a sua palavra diz, que é Espírito, né? Então nós discorremos acerca da transcendência, nós lemos aí 66 verso 1, que diz a natureza espiritual de Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis a vós? E qual o lugar do meu repouso? Isaías 66 verso 1, onde atesta que Deus é Espírito, a sua grandeza é tamanha que nós não podemos propiciar nessa esfera material da qual nós estamos afixados em um período de tempo determinado por esse próprio Deus, para que possamos assim cumprir o propósito dele em nossas vidas, nessa perspectiva de tempo e espaço, né? Onde esse Deus ele determina todas as coisas, ele transcende porque ele é além daquilo que nós podemos compreender, além da nossa compreensão, né? E é um Deus tão maravilhoso que, apesar de ter tantos atributos, de ter tantas os adjetivos que podemos assim, com a nossa pequenez, trazer a nomenclatura exata desse Deus transcendente, esse Deus existencial, na grande verdade é que nós temos grandes epistemologias escritas por homens e que nos levam a ter uma compreensão mais acurada na nossa perspectiva como seres humanos, né? Então nós vimos na terça-feira passada, onde foi um estudo que edificou as nossas vidas, edificou o nosso coração. Podemos assim nos tornarmos mais íntimo desse Deus transcendente, desse Deus misericordioso. E qual é a relevância de podermos aprender acerca dele, de termos assim a nossa fé sempre edificada em uma crença verdadeira, em uma crença real. Deus é Espírito e Deus é verdade. Deus, ele é transcendente. Deus, ele é além do nosso alcance. Isso não é objeto da inventividade humana, porque podemos perceber em todas as relações materiais, em todas as relações metafísicas, dos fenômenos naturais, a sua existência. Na chuva, né, na formação das chuvas, na formação dos mares, né, as cheias, e por mais que o homem ele possa racionalizar todos os eventos naturais cientificamente, mas nós vemos a glória de Deus no desabrochar de uma flor, no nascimento de uma criança, no canto de um pássaro. E a grande verdade é que nós temos o sentimento de não só crer, mas senti-lo por intermédio da presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Este foi o estudo que nós vimos, esse estudo que nós falamos, estudo que nós aprendemos e submetemos à santa vontade de Deus para podermos conhecer o ser transcendente. Mas hoje não é da transcendência que vos falo. Antes de entrar no assunto, vou convidar todos que possam orar comigo para que Deus assim possa direcionar a minha mente, para que eu tenha o privilégio de ser tocado por Ele e a sua igreja seja iluminada pela palavra que iremos ministrar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, Senhor, ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és tão misericordioso, Senhor, que se importa conosco, insignificantes mortais. Nós te adoramos, te rendemos graça e dizemos a plenos pulmões, Senhor, os 7 cantos do mundo, aos 4 cantos do mundo, que só Tu és o Deus, só o Senhor é Deus. Tu és o Deus criador de terra, dos céus e da terra. Tu és o Deus misericordioso, rico em perdão, rico em amor, abundante, ó Deus querido e grandioso em todas as suas obras. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Dirige a nossa mente, dirige o nosso falar, para que assim possamos ser iluminados, nós, a Tua igreja, pela Tua santa palavra, por esse estudo, Senhor, que é dedicado, ó Deus, a Ti, para a glória e honra do Seu santo nome, ó Pai. Que possamos assim ter a razão, ter o pensamento, Senhor, voltado para Ti, de maneira, ó Senhor, que nós podemos inteligentemente chegar a esta conclusão. Ó Deus, obrigado por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Nós, como já bem falamos há alguns minutos, fizemos um esboço daquilo que foi tratado na terça-feira passada, terça da palavra, e hoje nós iremos falar sobre outro atributo de Deus chamado onisciência. Deus vê e conhece. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbio 15, 3. Imagine você adorar, louvar, engrandecer o nosso Deus, que nós não podemos esconder dele nem mesmo os nossos pensamentos mais íntimos. Ele nos conhece profundamente, no recôndito das nossas almas, por mais escondido que determinado pecado, ou maior que seja o segredo que nós carregamos, Ele nos conhece, Ele nos sonda e Ele sabe de todas as coisas. A onisciência, na verdade, ela é o poder e a capacidade de saber de todas as coisas. Nenhum ser humano na Terra, em nossa realidade, tem este dom, tem este poder ou essa possibilidade de poder saber de tudo que acontece no universo ou além dele. Somente o Deus, onde sua palavra diz que nenhuma folha seca cai do alto de uma árvore se não for pelo seu consentimento. Outro versículo vai dizer que Deus, conhecimento em relação aos homens, os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. Salmo 139, verso 16, o salmista diz que os olhos de Deus ainda viu o corpo dele em uma substância ainda informe. Ele não era nem formado ainda um embrião. Deus já o via, já sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ser gerado no ventre da mãe, eu te conheci. Jeremias 1, verso 5. Ele escolhe desde o ventre da mãe. Então quer dizer que tratar disso, que ele escolhe a gente desde antes do nosso nascimento. Ele sabe todas as palavras que nós vamos dizer desde o início do aprendizado, das primeiras palavras, das primeiras sílabas, até a última do dia da nossa morte.
Ele é um Deus que, em sua onisciência, sua sabedoria, poder e glória, ele sabe de todas as coisas. Como não amar um Deus desse? Que mesmo sabendo que o mau pensamento permeia nossas mentes, esse Deus grandioso, ele conhece, mas ele está propenso sempre a nos perdoar. Se não fosse a sua infinita misericórdia, a sua infinita graça derramada sobre todos nós, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Pensamentos maus permeiam nossa mente, porque a nossa natureza ainda é bruta diante de um ser tão grandioso. Ela talvez não possa contemplar a dimensão da sabedoria, a profundidade, como diz a palavra de Deus, da grandiosidade, da onisciência do Criador. O conhecimento de Deus se associa à sua soberania. Ele conhece cada coisa, tanto em si mesma como em relação a todas as outras, porque Ele a criou, sustenta e a faz funcionar a todo momento, de acordo com seu plano para ela. Efésios 1:11. Imagine, Ele conhece cada um de nós, cada coisa que irá suceder, cada evento, seja ele catastrófico para a humanidade ou benéfico, seja qualquer adversidade no decorrer do decurso de nossas vidas que deva acontecer, Ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece porque foi Ele que nos fez. Porque muitos ainda tentam enganar-se ou acham que pode enganar a esse Deus tão grandioso, a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão sublime em conhecimento e onisciência. Para o cristão, o conhecimento da onisciência de Deus traz a certeza de que ele não foi esquecido, mas está sendo e será tratado de acordo com a promessa de Deus. Isaías 40, 27 a 31. Então quer dizer que a onisciência de Deus serve para nós como garantia, como a garantia de que nós não podemos ser esquecidos por Deus de maneira nenhuma, porque Ele sabe da nossa existência. No momento em que nós entregamos a nossa vida para Ele, que Ele dirige as nossas vidas, que nós professamos diante dEle, que Ele tem o cuidado de nossas vidas, que nós confiamos nele, toda a nossa existência, não devemos nos preocupar, porque isto é uma garantia de ter um Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Mas, irmão, se Ele sabe de todas as coisas, por que eu devo pedir? Você deve pedir porque é uma atitude impulsionada pelo seu desejo, o desejo que Ele pode realizar. Deus é um ser maravilhoso. Ele conhece a nossa palavra antes de ser dita, mas é preciso, como nós somos finitos, estamos em desenvolvimento, estamos sempre procurando a busca do aperfeiçoamento para Ele, para a glória de Deus, nós devemos pedir. Muitas das vezes pedimos e erramos, e Ele sabe, Ele nos abençoa, porque na verdade Ele é rico em misericórdia, pois saber que Ele sabe todas as coisas nos traz o conforto que esse Deus não é homem para que minta e para que se esqueça. Esse Deus é um Deus especialíssimo. Em meio à tribulação e adversidade, muitas das vezes nós olhamos para um lado e para o outro e a impressão que temos: Deus esqueceu de mim. Tem abençoado a todos à minha volta, tem curado, salvado, e às vezes o desespero toma conta do nosso coração, de maneira a nos fazer questionar. O conhecimento de Deus ao nosso respeito é a causa de não sermos consumidos, como eu falei para vocês anteriormente. Deus nos conhece,
sabe dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas virtudes, do nosso caráter. E por Ele conhecer a nós profundamente, Ele sabe que nós somos propensos a errar. Ele sabe. E Ele tem perfeitamente demonstrado seu amor e compaixão por nós, porque conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, segundo o Salmo 103, capítulo 14. Ele nos assiste na tristeza e na alegria do nosso coração. Ele não se esquece de nós. Em alguns momentos pensamos que o Senhor nos desamparou. Antes, pelo contrário, Ele não nos perdeu de vista. Ele conhece em qualquer situação. O Senhor é Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, capítulo 23, verso 23 e 24. Ele é Deus de perto. Ele não é Deus de longe. Ele nunca nos perde de vista. Ele conhece cada ser humano, cada habitante desde o dia da sua criação até o dia de hoje. Ele observa quantos que são contabilizados dentro desta pandemia, onde levou muitos entes queridos. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem dentro de uma esfera. Quando nós passamos assim a conhecer a esse Deus, sabermos que Ele sabe de todas as coisas, isso nos traz um alento, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle. Todas as coisas estão dentro da esfera do seu domínio, porque saber de todas as coisas, ou ter a onisciência do conhecimento, traz uma vantagem imensa em ter a solução das causas e dos problemas da humanidade. Nós vemos muitas das vezes falar de espionagem industrial. Os filmes de ficção são recheados de agentes que entram para saber dos segredos. Os homens precisam de agentes para descobrir o segredo de outras nações, para roubar tecnologia e estar sempre à frente do mundo. O nosso Deus não precisa disso. Ele é a ciência em si. Ele tem o conhecimento e a dimensão de tudo, de todas as coisas, porque Ele criou o homem. Ele sabe qual a atitude do homem em sua existência, seja qual foi no passado, a que está acontecendo no presente e as que irão por vir. O conforto que nós devemos ter nesse Deus onisciente não é a incerteza, e sim a certeza que confiamos em um Deus que sabe, que conhece todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Deus, em 3 aspectos, rapidamente, ele discorre com vocês. Ele não precisa adquirir conhecimento, porque a sua sabedoria não é resultado da observação e de consulta de estudos laboriosos. O que quer dizer isso? Deus, ele é tudo. Ele já é a sabedoria, a perfeição, dentro da sua qualidade eterna e divina. Deus não precisa, como nós, adquirir conhecimento. Já nele reside todo conhecimento. Deus, a sua sabedoria não é o resultado da observação. Mas a gente falou de conhecimento e o contraponto da sabedoria. Qual a diferença, irmão? Conhecimento, ele vem do estudo, onde se é debruçado em cima de um objeto a ser pesquisado, de um assunto, enfim. A sabedoria é o acúmulo de experiência no decorrer de um grande e longo período de tempo. Deus, por ele não ser temporal, como nós vimos na transcendência, ele é um ser que ele não tem a questão do tempo, como nós temos que ter um tempo para nascer, crescer, reproduzir e morrer.
Deus não. Como ele já é isto, a sabedoria já reside nele. A sua sabedoria é, de longe, incomparável a qualquer sabedoria humana. Em determinado trecho da Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. O conhecimento de Deus é elevado demais para que nós possamos, assim, ter a compreensão e nós determinarmos uma sentença do que verdadeiramente ele é. Essas ideias discorridas hoje somente são reflexões acerca da grandiosidade desse Deus onisciente. Deus não aumenta em sabedoria. Ele não aumenta, ele não sabe nada mais agora do que há séculos passados. Seu entendimento é infinito por toda a eternidade. E muitas das vezes nós o questionamos, não é mesmo? Como Jó questiona. E ele pergunta: onde tu estavas quando eu criei o universo? Nós não devemos questionar a soberana e grandiosa vontade de Deus. Nós devemos, assim, a nos submeter a ela. Um Deus tão sábio, tão sabedor de todas as coisas. Ainda existem pessoas que ainda acham que podem o enganar. A verdade é que eu digo a todos: podemos enganar exteriormente as pessoas, mas como enganar aquele que sabe e vê todas as coisas? Deus sabe naturalmente. A onisciência pertence à própria natureza de Deus, uma de suas perfeições pessoais. Calvino definiu a onisciência como aquele atributo pelo qual Deus se conhece a si mesmo e a todas as coisas em um simples ato eterno. O saber de Deus é direto, sem intermediários. Romanos 11, 34. Deus não precisa de outros homens para ensiná-lo, como nós, a nossa existência assim nos permite ter mestres, doutores, professores, pastores, presbíteros, homens diáconos, que são homens da palavra. Deus não precisa. Ele não precisa. Porque ele conhece a si mesmo. Ele se conhece. Muitas das vezes nós olhamos para dentro da gente e falta nos conhecer de fato. Mas o nosso Deus é diferente. Ele sabe. Que possamos assim, todos os dias, ter em nosso coração a vontade de aprender um pouco mais acerca da grandiosidade desse Deus que nós amamos. E nós o conhecemos pouco. Todas as vezes carregamos um Deus do Antigo Testamento, cruel, um Deus duro, um Deus que cobra, um Deus vingativo. Mas quando nós observamos a dimensão, estudamos por parte os seus atributos e a condição da qual Deus ele está em relação à sua criação, nós podemos assim formular em nossos pensamentos e ter uma pequena ideia da sua grandeza. Objetos do conhecimento de Deus, Deus conhece a si mesmo. As criaturas racionais recebem de Deus a capacidade de conhecerem a si mesmo. Então quer dizer que se não fosse Deus, nós não tínhamos a capacidade de conhecermos a nós mesmos, de conhecermos uns aos outros. Mesmo o ímpio sabe certas coisas a respeito da sua própria pessoa, da composição do corpo e das faculdades da alma. E se as criaturas têm esse conhecimento próprio, então o Criador, cujo entendimento é infinito, conhece-as perfeitamente. Ele conhece cada um, seja ímpios, seja santos, santos de Deus, os crentes, os que acreditam em Deus, ou aqueles que não têm parte com Deja um ou outra,
tipo de pessoas mencionadas, ela tem, por mais distante de Deus que ela esteja, mas ela vai apresentar algo divino. Eu gosto muito de um autor chamado Ariano Suassuna, e um dos seus shows que ele dá em relação, ele ia à Academia Brasileira de Letras, Museu de Arte de São Paulo, enfim, uma dessas reportagens ele falou uma coisa interessante: o homem possui uma centelha divina. É verdade. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Ele nos conhece, porque ele, como eu disse mais anteriormente, nos conhece. E nos conhece profundamente. Além disso, existe uma associação perfeita entre as 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo conhece perfeitamente a mente de Deus e pode assim fazer intercessão pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Jesus, falando de Deus Pai, disse: conheço e guardo a sua palavra. João 8, 55. Deus conhece a sua criação e ele de tudo sabe na natureza. Ele sabe o número das estrelas e as chamas pelo nome. Salmo 147, verso 4. Os passarinhos não caem por terra sem seu conhecimento e permissão. Mateus 10, 29. Deus conhece tudo no plano da experiência humana. Ele conhece o pensar dos homens, os seus caminhos e as suas palavras. Não engane a si mesmo. Não engane a outra. Deus conhece tudo e sabe de todas as coisas. Essa é a onisciência de Deus. Este é o caminho de procurar entendê-lo, de amá-lo, de meditar na sua palavra de dia e de noite, de tentar e buscar e ter a sede de conhecer mais e mais desse Deus Criador. Diante dos homens somos opacos como a casa de abelha. Eles podem ver os pensamentos entrando e saindo, mas o efeito deles dentro de um homem não podem dizer. Diante de Deus somos como uma casa de abelhas feita de vidro. E tudo o que os nossos pensamentos estão fazendo ao nosso interior, ele perfeitamente vê, entende. Isso daí é um pensamento do Henry Becker. Deus, ele vê o interior de cada um. Por mais transparente que a pessoa possa se mostrar, mas ele conhece o recôndito da alma, o interior de nossa existência. E por fim, Deus sabe das obras dos homens. Os homens podem esconder as suas obras um dos outros, mas nunca de Deus. Nem o olho humano viu Caim matar Abel, mas Deus testemunhou o crime. Acã certamente pensava ter cometido o crime perfeito, quando roubou ouro e escondeu-lo na terra. Mas Deus trouxe o seu pecado à luz. Davi cobriu seu pecado com Betseba, mas Deus o descobriu e enviou o seu profeta Natã para dizer a Davi: tu és o homem. Não há pecado secreto a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4, verso 13. Possamos assim refletir com qual Deus estamos lidando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos amá-lo, mas também temê-lo, porque ele é amor, mas é fogo consumidor. Não é brincadeira o que fazemos todas as terças, todas as quartas e outras igrejas, e aos domingos, falar nesse Deus, com a responsabilidade que nós temos de levar a você, que tem também de outros, de levar a mim e a todos a palavra da verdade. Palavra onde demonstra um Deus que se importa com você.
mas não um Deus amoroso na ótica que nós podemos dirigir segundo o nosso olhar. É um Deus que cobra, é um Deus que pune, é um Deus que retribui segundo as nossas obras, porque Ele é conhecedor delas todas. Que esse estudo, que esta reflexão pertinente e bem adequada para os tempos atuais possa, sim, elevar os nossos pensamentos ao trono celestial, entendendo que este Deus onisciente, esse Deus transcendente, Ele pode, cada dia, a cada momento, fazer com que nós tenhamos uma vida plena quando nós procuramos o conhecer e o amar de todo o coração, o adorando em espírito e em verdade. Esse Deus que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que tivéssemos a vida eterna em Cristo. Enviou-nos também o caminho, que é o seu Filho. Que ninguém vai a esse Deus se não for por Cristo. Ele conhece o nosso coração, o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece as nossas angústias e os nossos pesares. Ele sabe neste momento o que estamos pensando. Sabe da nossa real necessidade. Ele conhece as nossas vidas como a palma de sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, como é profundo, Senhor, aprender mais de Ti. Como, Deus querido, como é possível, Senhor, Tu tão grande, tão poderoso, Deus, se portar conosco. Mas o Senhor, obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores, ó Deus, de tamanho amor, de tamanha misericórdia, de tamanho cuidado. Mas em nome de Jesus, nós te suplicamos, Senhor, que não nos deixe só. Porque nós estamos aprendendo a te conhecer. Sabemos, Senhor, que Tu estás conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por este pensamento, por estas palavras, por ler a Tua palavra. Faz-nos, Senhor, pequenos para sermos grandes em Tua presença. Tira do nosso coração a soberba e a arrogância. Os que, Senhor, continuaram a ouvir essa mensagem até o final. Ó Deus, eu sei que trouxeste e deste, Senhor, para cada um uma bênção que almeja os seus corações. Obrigado, Deus, pela Tua soberana vontade. Te peço que Tu abençoe o Teu povo, livrando-nos do mal, nos abençoe. Dai-nos, Senhor, um retorno, Jesus breve aos cultos. Que possamos assim Te adorar, Te amar e, ó Deus, contemplar a Tua glória. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Eu agradeço a presença de todos que puderam participar. Agradeço o apoio de todos, o carinho também, pedindo assim as orações pelas nossas vidas. A vida não é fácil, mas ela é extremamente gratificante quando nós podemos assim falar desse Deus tão poderoso, amoroso, onisciente, que nos ama profundamente. Tenha uma ótima semana e até a próxima. Louvado seja o nome do Senhor.